Então, a ideia dessa noite, desse debate, é a gente falar um pouco de como lidar com essa ameaça invisível, né? E essa pandemia, ela tá desafiando a gente em todos os sentidos, né? É, porque é tudo muito novo, né? E é tudo tão grave. Então, acho que ninguém que está vivo passou por uma experiência tão traumática, tão grandiosa, com repercussões assim tão catastróficas sobre o mundo todo e ao mesmo tempo. É. E até a ironia que esse vírus traz com ele, né? Então, ele traz várias ironias, ao mesmo tempo que é um vírus tão minúsculo que a gente não consegue enxergar, ele causa impactos tão grandes, né? Grandiosos, não só na saúde, como também psicoemocionalmente, economicamente, né? Politicamente, a gente está vendo aí um estouro de muita gente se posicionando politicamente nesse momento também. E Uhum. é um momento que a gente precisa de apoio, solidariedade entre as comunidades, entre as pessoas, e é exatamente o momento em que a gente é recomendado e aconselhado a não sair de casa, né? Então, é ficar isolado. Então, acaba que é muito confuso, né? E as pessoas estão realmente ainda querendo e tentando se adaptar, né? O que eu acho tão cruel desse vírus é isso que ele exige que a gente faça coisas para cuidar dessa ameaça que são muito o contrário das nossas necessidades básicas, assim, das coisas que, assim, o nosso cérebro, que o nosso corpo precisa fazer. Então, assim, a gente evoluiu para estar em espaços abertos, para ser gregário, para estar junto com outras pessoas, para ter contato físico, que é o que libera, assim, vários neurotransmissores, vários hormônios que induzem a calma, que transmitem o cuidado. E é agora que a gente não pode ter o contato, agora que a gente não pode se unir a outras pessoas, a gente precisa ficar isolado, sem ter esse contato humano e sem o cuidado apropriado, sem a gente entender isso e poder treinar nosso corpo e nossa mente para esse desafio que se apresenta, a mente e o corpo vão dar sinais disso, assim, de que está tendo, não tá tendo as suas necessidades atendidas. Exatamente. Isso me faz pensar que uma crise como essa, ela traz todas essas consequências que você colocou, mas como é a ideia do debate, é uma crise invisível, né? E como que qual que é a diferença, né? Isso que eu acho que é legal a gente refletir, de uma ameaça visível, de pensar que, vamos supor, minha imaginação, ela já, né? Ela é gigante. Então, teve um dia que eu tive que sair, né, para fazer uma compra. E eu estava dentro do carro e comecei a ver um fluxo muito grande de pessoas na rua. E isso tinha o quê? 2 semanas que a gente tinha entrado em quarentena, né? E eu falei, gente, mas aí eu já comecei a imaginar. E se tivesse bombas ou uma violência muito grande aqui fora? Será que as pessoas estariam saindo, estariam se colocando, querendo ou não, em risco, né? Então, Uhum. qual que é essa diferença mesmo de comportamento, de funcionamento, quando a gente enxerga alguma coisa, né? Quando algo está diante dos nossos olhos e quando não está, né? Sim. Eu até postei no meu story aquela foto que eu tinha te mandado. Assim, imagina o que que seria então se a gente saísse e a gente pudesse ver o coronavírus, né, em todo lugar. A imagem assim é bem chocante, é como o Guimon, o meu personal, falou assim, parece um campo minado, que são assim várias o vírus por todo lugar, você pensar onde que você pisa, onde que você encosta, que você se contamina, né? E aí eu fiz uma enquete que 87% das pessoas falou que não sairia de jeito nenhum se fosse naquela condição. Olha E a que outra legal. coisa é o imediatismo, né? Então, assim, quando você falou essa comparação, se fosse uma guerra, se tivesse tido bombas e tal. Outra coisa assim, se tivesse tido bombas caindo na nossa cabeça, se tivesse escutando o barulho das bombas, aí era uma coisa, né? Mas mesmo se fosse durante uma guerra, mas assim, depois de um período de calmaria, a nossa mente, assim, não consegue, consegue se a gente treinar, mas assim, ela não, naturalmente,
ela não detecta ameaças que a gente não consegue ver e que não trazem consequências imediatas para a gente. E é esse um outro desafio do vírus também, né? Porque se a gente, igual você viu, as pessoas saindo mais e aí se expondo mais ao risco, o efeito que elas vão ver daquilo não vai ser naquele dia quando elas chegarem em casa. Pode ser depois de 1, 2 semanas, que quando a infecção pode começar a dar sintomas. E aí, por Verdade. tudo isso, é mais difícil as pessoas reconhecerem o risco realmente. Isso, e o fato de ser tão difícil, eu acho que isso gera dois polos extremos de comportamento, né? Esses que eu vi, talvez assim, eu não posso julgar também que a pessoa está se arriscando, estava lá fora porque estava se arriscando, às vezes era necessário mesmo, ela está como eu, né? Mas tem aquele polo onde a pessoa veste a camisa do medo, veste a camisa da insegurança e realmente paralisa, né? Então, ela paralisa, se torna até uma obsessão de lavar as mãos, de passar álcool gel o tempo todo e fica com esse medo mesmo gigante, né? E é o outro polo, que é aquele que pensa assim, ah, nem é tão arriscado assim, deixa eu ir ali, né? Deixa eu sair ali, deixa eu encontrar com os meus amigos, deixa eu abraçar aqui rapidinho, né? Não deve ser assim, né? Claro que existe o meio termo, mas aqui nesse momento a gente pensando nesses dois polos, né? Um que minimiza e o outro que maximiza, né? Uhum. E como que é isso assim, né? E por que que existem essas pessoas que minimizam e por que que existem essas pessoas que maximizam? Né? Ah, sim. Eu acho que eu tô mais pro primeiro polo, sabe? De maximizar e estar sempre atento à possível ameaça. E eu acho que isso tem a ver com o grau de incerteza e que a gente está no meio, assim, da pandemia. Então, assim, tem muita coisa que a gente não sabe. Uhum. Então, dependendo do tipo de precaução que a gente toma, eu fico achando que vale mais a pena, mesmo que possa ser exagerado, mas assim, se não custa, tipo, lavar a mão ou usar uma máscara, e eu acho que um outro fator para se levar em conta para a gente ver assim, se está exagerando ou não é ver as recomendações, né? Então, assim, Exatamente. eu sei que todo mundo está lendo, estudando bastante sobre isso, e aí muitas vezes a gente fica se achando ou epidemiologista ou infectologista para poder julgar assim se aquelas medidas estão apropriadas ou não. Mas algo que a gente faz bastante na terapia cognitiva é usar um método científico, né? Então, assim, a Exato. gente Os olhar as fatos, né? evidências. Isso. Então, assim, se a gente tem cientistas e autoridades que estão olhando essas evidências e a partir de anos de estudos que eles têm dentro daquela especialidade, fazem aquelas recomendações, então, assim, isso já dá um filtro maior para a gente, se aquilo está sendo exagerado ou não. Agora, É, sobre a negação que você falou, né? É bem compreensível também, porque é o que a gente já falou, né, de como que a ameaça é invisível e de como que ela não traz consequências imediatas. Então, assim, é fácil negligenciar o risco nessas situações. E uhum. outra tem a ver com a forma, depende da forma como a pessoa lida com as emoções, né? Se mesmo ela tendo essa percepção do risco, se ela não consegue tolerar aquela ansiedade ou mesmo assim a raiva de não poder fazer as coisas que ela acha que deveria fazer, Deveria fazer. e a forma que ela tem de lidar com as emoções pode ser simplesmente essa, esquiva, fingir que não tem um problema, mesmo É, que com todas as evidências assim ao redor mostrando que o problema é grave, por causa dessa dificuldade emocional, ela nega o problema. Eu fico pensando se para essas pessoas assim que estão negando, eu já estive nisso, talvez há umas 4 semanas atrás, pensando que talvez as coisas estavam sendo exageradas. Mas a exagerado. partir mas a partir do momento que eu achava que era exagerado, mas assim, fui vendo a Agência Nacional da Saúde recomendando suspender as consultas eletivas, as Olimpíadas canceladas, a prefeitura aqui em Belo Horizonte fechando o comércio, evitando aglomerações. Então, assim,
dá muito trabalho sustentar essa negação diante de tantas evidências do outro lado. Exatamente. É. E eu até, para a gente colocar as pessoas que estão aqui com a gente, né, dentro dessa discussão, eu peguei aqui muito do que a gente está discutindo, um comentário e uma pergunta da Marina Espinola. Se a mente entende que estamos agindo de forma contrária às nossas necessidades, ela pode reagir e entrar em sofrimento? Como podemos treinar a mente para esse novo momento? Ah, excelente pergunta, Marina. Obrigado. Bom, tem a ver com o desafio mesmo que eu estava falando, né? E uma das coisas que eu acho especialmente úteis é isso que a gente está falando de fazer primeiro um teste de evidências, assim, para ver o quanto que o nosso sofrimento tem a ver com o que realmente está acontecendo. E outra, se for realmente o caso, como parece ser, assim, todos temos motivos para estar ansiosos, para estarmos preocupados, primeiro é a gente não brigar com essa emoção, Exato. ou não querer fugir dela. Assim, acolher essa experiência, honrar essa experiência. Acho que você pode falar também um pouco mais sobre isso, né, Daiane? É, E, e porque, assim, quando a gente fica lutando contra isso, isso acaba trazendo mais sofrimento. E exatamente. Desculpa, pode falar. Desculpa. Não, desculpa, pode falar. Não, eu ia só complementar, porque é muito isso, e eu acho que isso é muito novo. E é um momento em que é uma oportunidade para a gente conhecer um pouco mais das nossas emoções, né? Eu estava conversando aqui e aí quando eu falei assim, não, medo é bom, né? Porque medo é bom nesse momento. Aí chegou e falou assim, não, por que medo é bom? Não é não, medo paralisa. Aí que eu acho que a gente tem que entrar nesse ponto, né? Como você falou, é a gente entender nossas emoções. Esse é o momento em que a gente está vivendo e que vai trazer medo, vai trazer inseguranças, vai trazer angústias, vai trazer, que nem você falou, a raiva, né? Que eu deveria estar fazendo isso, mas não tô, né? Mas como então, né? A gente entende que a raiva a gente lida sendo agressivo, brigando. Que a ansiedade a gente lida tendo taquicardias, ficar pensando e pensando, pensando. E medo a gente lida paralisando. Não necessariamente, né? Acho que isso tem que ficar claro. A gente precisa entender que a emoção tá ali, mas como eu posso agir da melhor forma, de uma forma mais saudável e mais assertiva para mim nesse momento. Será que se eu Uhum. ficar paralisado com esse medo, ele vai me trazer alguma coisa? E como então que eu posso responder a essa emoção, né? Uhum. E o medo, ele tá ali, igual você falou. Às vezes você tá mais no polo 1, né? Que era o polo de ficar paralisado. E, assim, às vezes a gente prefere ter todas essas proteções, essas maneiras de proteger, porque a gente sabe que é um risco para nossa vida. Mas então, como equilibrar isso, né? Como equilibrar tanto esse medo de acontecer algo, mas também não paralisar e agir, né? Então, eu Aham. acho que isso também tá sendo um desafio para a maioria das pessoas, porque a gente entende que essas emoções que a gente está sentindo dentro de casa sem poder sair é horrível, é ruim, Uhum. né? Então, isso acaba até dificultando a gente a enfrentar esse momento, né? É, só para complementar então, para você, Marina, assim, o que eu tenho falado muito é assim, a gente encontrar soluções não ideais, por mais que assim pareça frustrante. Então, é o que eu tenho visto e na terapia a gente faz muita resolução de problemas também, né? E isso exige bastante criatividade da gente. Então, por exemplo, eu gosto de correr ao ar livre e no momento não posso. Então, tá, eu posso correr sem sair do lugar e pelo menos ter alguma parte do benefício. Então, eu gosto de ter contato com a natureza. Não posso ter agora, mas assim, eu posso pelo menos assistir canais de natureza ou escutar barulhos de cachoeira. Uhum. Ou eu sinto falta do contato social, tá? Então, assim, contato por videochamada, ou então, assim, procurar pessoas que faz tempo que eu não encontro, que eu não converso, e conversar usando a tecnologia. Então, usar a criatividade para, assim, encontrar algo que é próximo da nossa necessidade, mas que e que está dentro do que é possível nesse momento.
E isso não vai neutralizar completamente o que a gente está sentindo, mas se a gente consegue ficar só com a parte do sofrimento que nos cabe, e não todo o sofrimento que vem quando a gente tenta resistir ou fugir daquele sofrimento, já fica mais manejável. Uhum, exatamente. E até, só para responder também, isso a gente acaba respondendo uma outra pergunta que me fizeram durante a semana, né? Que é o medo, a tristeza e a ansiedade nos tiram um pouco do controle. O que devemos fazer? Eu acho legal, só para emendar isso que a gente está falando, porque, na verdade, o nos tirar um pouco do controle, a gente dá muito poder a essas emoções. Mas, na verdade, a gente esquece de que a gente é responsável por se comportar em cima dessas emoções, né? Então, se a gente sai do controle, né? E o sair do controle eu entendo que não sei, por exemplo, paralisar, chorar muito, ou então ficar com muito medo, se isolar, né? Não buscar essas outras formas criativas de enfrentar. Uhum, A gente tem que entender que isso vai muito da gente também, né? Que é muita responsabilidade. A gente olhar e falar assim, não, 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 peraí, calma. Essa maneira tá certa, tá legal para mim, né? uhum, Validar, calma. Então, o que que eu posso fazer uhum, para sair desse ciclo vicioso que eu entrei, né? E uhum, aí, às vezes, buscar uma ajuda, pensar em alguém que possa te ajudar nesse momento, né? uhum, E criar outras estratégias, porque a gente é responsável também por isso, né? uhum. Sim. O que eu vejo muito como um guia para lidar com esses tempos é assim a forma como a gente percebe a ansiedade. Eu fiz um esqueminha aqui, não sei se vai dar para ver, minha caneta está bem fraca. Deixa eu ver. Tá fraca mesmo. Tá Gente, vocês bom. estão vendo? É a. Mas eu posso falar o que está escrito. É só a Tá. questão assim, que a ansiedade é proporcional à probabilidade da ameaça. Então, no caso, Uhum. se a gente está falando de uma doença, então, quanto maior a chance da gente ter aquela doença, é natural que a gente fique mais ansioso. Então, no caso da COVID, a probabilidade da gente ter a doença é alta. Então, assim, então é normal a gente estar ansioso. E como que a gente sabe que o risco, que essa probabilidade é alta? Porque a gente examina as evidências, a gente vê os fatos, o que que isso aconteceu nos outros países por onde esse vírus passou até agora, quantas pessoas adoeceram. Então, é uma probabilidade grande. E, e a ansiedade proporcional, então, a probabilidade multiplicada pelo grau de aversão, o quanto que aquilo é ruim. Eu escrevi aqui, ó. Será que tá Ah, joia. melhor? É isso mesmo? Tá, eu tô vendo espelhado, tá meio difícil. Ai. Mas é isso, é Então não exatamente vai dar. isso. Mas é Tá. isso. O grau de aversão é isso, né? O quanto que aquilo é ruim. E no caso da Covid, não é uma doença leve. Então, assim, é É. muito ruim ter aquela doença. Tá, vou deixar você falar então a parte de baixo. Isso. E a parte de baixo seria a soma, né, da possibilidade estimada de enfrentamento. Quais são as possibilidades que eu posso enfrentar essa situação, né, com a possibilidade de resgate, né? Uhum. E aí essa fórmula ela é muito sensacional, né? Porque quando a gente coloca no papel, a gente torna algo muito mais racional, né? E aí, de uma forma mais facilitada da gente enfrentar isso. Sim. E eu fico pensando como isso que pode orientar, inclusive, as medidas que a gente precisa tomar individualmente e até, em certo ponto, assim, os gestores de saúde, como que eles podem pensar nisso para controlar a epidemia. Por exemplo, no caso da probabilidade, né? Então, como que a gente diminui isso? A chance de se infectar. Então, Uhum, se uma pessoa, assim, e aí tem estudos mostrando isso, que se for em ambientes confinados, uma pessoa com coronavírus pode infectar até 15 outras pessoas. uhum. E aí a infecção se alastra muito rápido. Mas então, se a gente evita esses ambientes confinados e passa, assim, a restringir as pessoas que ficam nesses espaços, ou idealmente, assim, a gente não deixa nenhuma pessoa compartilhando o espaço com a outra. Aí a gente diminui essa probabilidade.
É outra coisa levando o que a gente já sabe sobre como que ela se espalha, que é pela via respiratória, pela tosse, pelo espirro, contato com secreção, e pela mão, né? Assim, a É, mão leva à superfície, leva à boca, e a boca contaminada leva para a superfície. Então, a gente diminui essa probabilidade se a gente limita a capacidade de espalhar, usando máscaras, por exemplo, e também a capacidade de ser contaminado, lavando com frequência as mãos e desinfetando as superfícies e evitando tocar no rosto. Então, uhum, olha só, é a ansiedade avisando a gente, ó, a é, probabilidade é alta, mas entendendo como o vírus se espalha, a gente pode usar esse conhecimento para diminuir essa probabilidade e aí diminuir a ansiedade. isso. Rodrigo, algumas pessoas, elas ficaram com dúvida um pouco nessa fórmula, né? E Ah, como que você tá. faria para resumir ela aí para as pessoas? Tá. Então, se as pessoas tiverem um papel e caneta, eu sugiro então que usem e desenhem, É, que fica mais fácil. fica mais É fácil. tipo, ansiedade é igual a probabilidade versus aversão. Aí você faz um traço em probabilidade e aversão, e embaixo disso é a capacidade de enfrentamento De mais o enfrentamento. resgate. Mas é só para desenhar isso que a gente está falando, que a ansiedade é maior se a probabilidade é grande e se a aversão é grande. E a ansiedade diminui se a gente tem uma capacidade de enfrentamento maior e um resgate maior também. E aí essa é outra coisa que a gente pode fazer para controlar a ansiedade, tá? Qual que é a nossa capacidade de enfrentamento? No momento é quase nenhuma, porque os nossos organismos nunca foram expostos a esse vírus. E aí, por isso, só quando tem contato com ele que o nosso sistema imune vai desenvolver uma resposta. E, em última análise, é o que acaba curando as pessoas, porque não existe um tratamento específico, nenhuma vacina. Então, o que a gente pode fazer é cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso sistema imunológico, cuidar dos nossos hábitos de vida, para ter hábitos de vida Cuidado que a saudáveis. gente pode controlar, né? Isso. E ter uma alimentação saudável, ou até assim, cuidar da saúde mental, porque assim, ansiedade, depressão são fatores também que atrapalham o sistema imunológico. E do lado do resgate, é o que a gente está fazendo, e é o que os gestores estão fazendo com o isolamento social. Tentar achatar a curva que a gente vê tanto falar, né? Então, isso é Uhum. para o quê? Para a gente poder ter resgate, para a gente não exceder a capacidade do sistema de saúde. E se adoecer, ter lá a capacidade de resgate, ter o hospital, ter o leito, ter o UTI ou ter o ventilador que a gente precisa. Uhum. Exatamente. Legal demais. Acho que muita gente aí gostou dessa formulazinha. Ah, Ela é sensacional mesmo. Bom, eu tenho uma outra pergunta que, na verdade, é um receio de uma pessoa, né? Fico receosa de fazer qualquer coisa para o meu casamento com medo de não acontecer. E nessa mesma linha de pensamento veio a questão de como lidar com as incertezas do futuro. estava até no meu roteiro, porque é inevitável É a gente inevitável, falar de né? incerteza, né? É verdade. Porque, é, primeiro, assim, é lembrar que a gente nunca teve tanta certeza assim. Essa é uma ilusão que a gente cria de que, Verdade. assim, a gente vai saber o que que vai acontecer daqui a um mês. E é a coisa que a pandemia esfrega na nossa cara todo dia. E o que me assusta especialmente nela é como que as coisas mudam rápido, né? Então, vejo a experiência de outros países, assim, em uma semana, Nova York estão lá as coisas normais, discutindo alguns casos, na semana seguinte estão, assim, discutindo o que que vão fazer com os corpos. Então, como que a gente planeja o futuro, né? O que que vai ser daqui a um mês, sendo que a gente pode estar na iminência de um quadro como esse e sem saber direito, e eu vejo muitas críticas também sobre a qualidade dos nossos dados, se eles realmente refletem o que está acontecendo, pela quantidade de pessoas que estão sendo testadas e tudo mais. Então, não tem muito remédio para diminuir a incerteza nesse caso, eu E acho. eu acho que a gente entra naquilo. Fatos, evidências. Isso ajuda Uhum, pra caramba no nosso plano de ação, né? uhum. E isso é muito legal, porque eu penso que assim, todos nós somos ansiosos, todos nós temos medo, todos nós somos raivosos de certa forma.
Então, e a ansiedade, que é isso, né? A ansiedade é um receio do futuro. Então, essa ansiedade, ela é só... a forma que a gente combate essa ansiedade disfuncional é a gente criando plano de ação. Planejando, organizando, tendo fatos e evidências que nos ajudem a isso. Então, até essa questão do casamento, né? Eu tenho uma amiga que, infelizmente, teve que cancelar o casamento dela devido a esse momento. Então, a gente entende tanto de emoção que vem nesse momento, né? Como que eu vou fazer para reagendar esse casamento? Então, eu nem sei se vai ser para maio, para setembro, que isso vai acabar, para dezembro, se ano que vem ainda vai estar. A gente realmente não sabe. Mas uma coisa que nos ajuda muito, mesmo muita gente reclamando, excesso de informação o tempo todo, mas pelo menos a gente tem que agradecer que a gente tem informação, né? Então, vamos usá-la ao nosso favor. Vamos entender o que realmente está acontecendo, quais são os fatos que a gente tem, quais são as prospecções que, né, as pessoas especialistas nesse assunto estão fazendo. E diante disso, a gente vai trabalhando em cima, com nossos planejamentos, organizando nossa vida, em cima dos nossos fatos e evidências. Eu acho que isso ajuda muito, né? Sim. E mesmo quando a gente planeja, é sempre bom a gente ter aquela margem de manobra no nosso planejamento, né? Exato. Então, para contemplar tudo isso, imprevistos. E, assim, o que eu tenho feito na minha vida, assim, eu não planejo coisas para além daqui a uma semana. Então, eu não sei como as coisas vão estar até lá. Então, eu sei como, eu planejo como vai ser a minha semana e mesmo assim eu imagino que pode ter mudanças, pode ter imprevistos. Aí que entra também a parte de baixo da equação, né? Os recursos. Porque a Exato. gente vê muitas vezes as pessoas usando o planejamento ou a preocupação como uma forma assim de tentar compensar porque elas acham que não são capazes de lidar, não vão ser capazes de lidar com aquilo, então precisam se preparar antes. Uhum. Mas quando a gente vê, a gente é muito mais capaz do que a gente imagina para lidar com as situações na forma como elas se apresentam na hora. Na ansiedade social é um bom exemplo, porque eu vejo demais isso, né? Como que antes de, por exemplo, as pessoas que têm ansiedade social vão encontrar outras pessoas, elas ficam se preparando, imaginando assim, o que que as pessoas vão dizer para saber o que que elas vão falar, para não serem julgadas negativamente. Uhum. E o quanto que isso acaba travando e aí realmente levando a uma dificuldade social na hora. E Exato. quando a pessoa aprende a confiar de que simplesmente chegando lá na hora, ela vai saber como reagir, ela vai saber o que falar, aí a habilidade dela se desenvolve, É. flui. E uma perguntinha que eu adoro fazer no meu consultório é: o que de pior pode acontecer, né? E se o pior acontecer, Uhum, você tem recursos para lidar com ele? Tem uhum, alguém ou algo que possa te ajudar? E uhum, além disso, se esse pior acontecer, tem algo de melhor que você possa tirar, uhum. né? Sim, Então, verdade. eu acho que esse questionamento é muito legal, porque a gente fica achando que o pior pode acontecer, mas tá, e se acontecer, Aham. a gente pode estar preparado para isso também. Sim, e aí que guia o plano de ação também, né? Tá, é isso. Se o pior acontecer, que recursos que eu tenho ou que recursos, se eu não tenho recursos, assim, que recursos que eu posso construir para lidar com esse pior que na maioria das vezes não acontece. Exatamente. Nossa, Rodrigo, tem tanta gente comentando aqui que até Ah, que fica bom. difícil escolher. É, deixa eu pensar aqui numa pergunta. Tinha mais uma coisinha que eu estava pensando em falar, que Tá. era sobre como que o nosso sistema foi biologicamente mesmo programado para não reagir a essas ameaças que a gente está enfrentando. E como Uhum. que a ansiedade, nesse caso, ela é uma resposta que era adaptativa antes, quando a gente tinha ameaças imediatas e visíveis, por Uhum. exemplo, um predador vindo atrás da gente quando os nossos ancestrais viviam lá nas savanas há 100 mil anos atrás, e assim, disparando o coração, deixando os músculos rígidos, aumentando a frequência respiratória para aumentar a capacidade de a gente conseguir fugir, ou Uhum. então fazendo o hipermonitoramento, que é ficar muito alerta a possíveis fontes de perigo para poder reagir imediatamente a elas.
E como que, é claro, isso está ultrapassado no ambiente civilizado, urbanizado Sim, que a gente vive hoje, sem ameaças visíveis na maior parte do tempo, mas que a gente pode recalibrar esse sistema para as ameaças que realmente estão agora. Bom, eu não sei vocês, mas quando agora eu saio na rua, o meu sistema de alerta, eu sinto que ele foi recalibrado para um outro tipo de ameaça visível. Sabendo que o vírus se transmite pela respiração e por superfícies contaminadas, então, se eu vejo uma pessoa sem máscara, ou se eu vejo uma pessoa falando muito próxima a outra, eu já dou um passo para trás, pensando, olha, sim. ali está o perigo. Ou então, eu tive que fazer compras hoje no supermercado, então, Uhum, para ir lá pegar o carrinho, é aquela parte que você empurra e que, assim, pode imaginar que centenas de pessoas pegaram naquele carrinho antes de mim, ali perigo. Tá, tudo bem, eu uhum. preciso pegar, não tem jeito, mas pegando eu sei que a minha mão a partir dali está contaminada, mas aí no supermercado tinha um lugar lá para descontaminar e aí poder livrar daquele perigo, descontaminando a superfície, descontaminando a mão. Sim, Mas então, à medida que eu saio e se meu sistema de alerta ele está atento ao que realmente é a ameaça, pessoas falando próximas, aglomerações, pessoas tossindo, espirrando ou superfícies contaminadas, aí ele pode me guiar para o que realmente eu posso fazer para evitar o perigo. exato. A gente vai ajustando, né? A gente Aham. ajusta o nosso funcionamento, a nossa forma de perceber as coisas, o que é perigo, o que é risco, Uhum. para a realidade, né? Para Uhum. os nossos, para a forma de enfrentar mesmo. E eu acho que é legal a gente fazer até um link com isso para o tema da questão da ameaça invisível, né? Será que o que a gente enxerga, e quando eu falo enxergar, é olho mesmo, é o que está à nossa frente, né? É igual para todo mundo? Né? Porque o que até uma coisa que eu fiquei pensando aqui, se eu pedir para você, Rodrigo, todas as pessoas que estão aqui, a minha mãe também, minha mãe, desenharem uma cidade, por exemplo, né? A gente sabe que a cidade tem prédios, que a cidade tem casas, que a cidade tem ruas, mas será que a minha cidade vai ser igual à sua? Vai ser igual a de uma criança que vai desenhar agora essa cidade? Vai ser igual das pessoas, né? A gente adapta muito o nosso olhar para as experiências que a gente viveu, né? Então, é como se é aquela metáfora do óculos, né? Então, é como se cada um tivesse um óculos com uma lente de cor diferente. A gente está enxergando a mesma coisa, mas o que a gente realmente entende daquela situação vai ser muito voltado para as nossas experiências, para o que a gente já viveu, né? Mas que também, será que as nossas percepções, o que a gente pensa e interpreta é real? É a Uhum. verdade? E como que a gente pode, então, fazer uma flexibilização disso, né? Então, tá, isso eu interpreto assim, mas quais são os fatos que vão me ajudar a entender isso, se isso é real ou não, né? Porque se você enxergasse hoje duas pessoas conversando, você não ia se afastar, Uhum. né? Você estaria vendo simplesmente duas pessoas conversando sem máscara. Mas hoje, Sim. quando você olha duas pessoas conversando, a sua percepção, junto com os fatos e junto com suas experiências, elas moldaram uma maneira de reagir àquilo ali, né? Uhum. Então, Perfeito. é muito isso, Desculpa, né? desculpa, pode falar. Não, é só concluindo mesmo. É que é isso, a gente precisa, o importante, tanto para precaver a nossa saúde mental, fisiológica, e quanto pensar nos outros também, ter esse sentimento coletivo, a gente precisa fazer esse ajuste. Claro que a gente não Uhum. vai jogar fora nossas experiências, jogar fora o que a gente acredita, a gente vai pegar isso, mas vai adaptar também ao que realmente está acontecendo hoje, né? E tentar responder essa situação da maneira mais saudável possível. E isso vai ser um desafio, e está sendo, né? Sim.
É isso que é tão fantástico da terapia cognitiva, né? É você ver como que isso se aplica o tempo todo, que como as nossas reações, elas são moldadas não pelas situações em si, mas pela forma como a gente interpreta. Então, uma situação como pessoas conversando antes era inofensiva ou até desejável, agora passa a ser um risco a ser temido, a partir das informações que a gente tem. Então, essa capacidade fantástica que o nosso cérebro tem de moldar as nossas reações de acordo com essas interpretações. Então, por isso que é importante a gente ter essas interpretações baseadas em dados. Eu vi um comentário aqui da Marina falando Uhum, sobre isso também, sobre ver pessoas de máscara, que uhum. como que isso pode ser interpretado, na verdade, como um sinal de que as pessoas estão se cuidando. Eu acho que é exatamente isso. E como que as coisas são diferentes. Eu lembro que ouvi um relato no início da epidemia que os manobristas de um hospital chique, acho que de São Paulo, eles foram orientados pela chefia a não usarem máscaras porque dava uma impressão ruim para os clientes. E eles estavam com medo de, com isso, afastarem pessoas. Enquanto que justamente o contrário, né? E então ver máscara hoje É, transmite cuidado. Então assim, dá uma sensação de segurança. E exatamente. para mim, pelo menos, isso ver pessoas, inclusive no hospital, sem máscara, me parece até assim, negligência mesmo. Negligência, exatamente. É. E E sobre essa questão. desculpa, pode Desculpa, falar. desculpa, Deu... desculpa. Não, pode falar, Rodrigo, continua aí. Ah, tá. Eu queria falar dessa diferença de interpretações também, dependendo da cultura, né? Porque lá no Japão, por exemplo, essa cultura de usar máscara e de ter muitas preocupações com a contaminação são bem mais difundidas, assim. Então, o... para eles é muito mais natural essa coisa de se cuidar, de usar máscara. Então, ou de evitar aglomerações ou evitar contato físico. Então, Uhum, tudo isso molda também como que a gente vai interpretar, né? Esse é um outro filtro uhum, importante, a cultura. isso. É, tem até algumas perguntas aqui falando de um tema, gente, que não dá pra gente tratar aqui. Assim, igual eu comentei, eu tava até com medo, olha o meu medo aí. Tava até com medo de sair do caminho do que a gente tinha proposto a falar, porque é tanto assunto que dá para agregar as pessoas e ajudar nesse momento que a gente ia ficar aqui, né, Rodrigo, falando até o final da noite, mas infelizmente a gente tem um tempo. As pessoas perguntando de como acalmar familiares, né, crianças. Infelizmente, assim, não, a gente pode até pensar numa live depois, né, Rodrigo? Mas aqui não vai ter como a gente tratar todas as perguntas. Peço até desculpa, agradeço demais, né, que as pessoas estão interagindo, estão perguntando. Isso é muito importante para a gente, mas que a gente tem que realmente afunilar algumas respostas aí para a gente poder seguir o que foi proposto, mas que a gente vai tentar responder em outros momentos. Fica à vontade de mandar inbox para mim ou para o Rodrigo também, né? Para a gente ajudar nesse momento aí. Para a cognitiva, a gente está aqui dentro da cognitiva, a gente tem vários psicólogos, então fique à vontade também, tá? E até um comentário que eu gostei até. A Alhandra Correia. Estamos todos na mesma tempestade, mas cada um no seu barco, com dificuldades diferentes. Legal isso, né? É, congelou um pouco, não sei se eu ouvi bem, mas falando ainda sobre essa questão da interpretação, é bem isso também, né? Uma forma é a gente ver que a gente está isolado, a gente está sozinho. A outra forma é ver que, assim, isso nos faz lembrar da nossa condição humana, da nossa impermanência, da nossa fragilidade e, ao mesmo tempo, do que a gente é capaz de fazer com um esforço coletivo. Isso eu acho muito bonito, assim, do que tem acontecido. É isso, né? Dependendo do que você escolhe ver ou de como que você interpreta. Uhum, uhum, A gente escolhe abrir mão de várias coisas que são importantes para a gente, abrir mão de nossas necessidades, porque a gente quer salvar vidas, porque a gente quer que o mínimo de pessoas seja afetada por isso. Então, assim, o exato. risco individual, se a gente for pensar, pode ser até pequeno de realmente acontecer algo com a gente, mas Uhum, um esforço individual nosso tem um impacto tremendo sobre pessoas e
pode ser mais natural para a gente pensar assim, cuidar de que a gente gosta. Mas se a gente for pensar assim, que a gente está cuidando de uma população, pessoas que a gente nem conhece, assim, pessoas que a gente nunca viu na É, vida e que nem vão saber do nosso esforço ou da nossa existência, mas que a gente está trazendo um impacto positivo para a saúde delas com o nosso comportamento, é algo assim que alimenta a gente de propósito para fazer algo difícil. é, exatamente. Rodrigo, acaba que a gente está ficando sem tempo para finalizar, para discutir muita coisa, mas o retorno das pessoas tá muito legal sobre o debate que a gente teve hoje. A questão de como lidar, acho que ficou muito claro para as pessoas, né? Que o medo é natural nesse momento, as emoções como tristeza, ansiedade, raiva é natural, né? E cabe muito a nós saber como escolher se comportar diante dessas emoções, igual você falou, com criatividade, e entre outras atitudes. E eu gostaria de agradecer muito a sua presença. E você está conseguindo me escutar, Rodrigo? Você parou para mim aqui. Tá, tá travando um pouco. Eu Ah, percebi que você também. travou um pouco, aí eu falei, vamos parar. Acho que agora foi. Tá. Não, Aham. eu só gostaria de agradecer mesmo a sua contribuição aqui, a ter aceito esse convite. Muito obrigada. Obrigado a você. Eu gostei muito de participar e adorei as suas contribuições e o seu insight para esse tema tão importante. Ótimo. E vamos tentar marcar outras também, porque as pessoas aqui estão pedindo. Tá bom? A gente vai pensar em outro tema, gente. Obrigada Tá, a todos joia. Estou à que disposição. participaram, que estão ainda mandando mensagem. Muito obrigada, viu, gente?